Fala pessoal, beleza? Eu sou o Valdo, você está no canal Essa Vida Dura de Aposentado. Já há algum tempo o pessoal tem me perguntado como eu fiz a energização dos meus trilhos. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar os detalhes de como eu fiz essa energização nos trilhos da minha maquete. Quais os pontos que tem solda, quais os pontos que a tala não leva solda, a questão do barramento também que eu fiz por baixo. Então eu vou mostrar todos esses detalhes. Fique comigo que vocês vão gostar muito desse vídeo. Bom, inicialmente eu vou mostrar como eu fiz a energização por baixo da maquete. Esse aqui é meu painel de controle, então eu tenho duas fontes analógicas da Fratesc. Uma delas está operacional, utilizando ela na energização dos trilhos, e essa outra aqui eu instalei para futuramente utilizar na parte da iluminação da maquete, acessórios, etc. E tenho também uma central digital. Ainda aqui no painel de controle, eu tenho algumas chaves liga e desliga para desativar determinados trechos da linha. Os meus desvios são quase todos manuais, mas eu tenho dois desvios que estão longe aqui do painel de controle, por exemplo, lá da estação de passageiros, e eu comando aqui eletricamente aqui no painel de controle. Mas hoje eu vou tecer detalhes somente da energização dos trilhos. E como eu faço a seleção do comando analógico, que é o DC, ou comando digital, que é o DCC, através dessa chave. Ela é chamada chave alavanca, liga, desliga, liga, 6 polos. Por que liga, desliga, liga? Nessa posição ela liga, no centro ela desliga e nessa posição ela liga novamente. Como ela funciona? Então aqui está o esquema da nossa chave alavanca, liga, desliga, liga, 6 polos. Então é simples, ó. Nas extremidades vão as fontes, no caso aqui DC e aqui embaixo DCC. E no centro, nos polos centrais, são a saída para os trilhos. Me perdoem aí, o trilho está horrível. Então nessa posição aqui, ela está desligada. Quando eu jogo para cima ela liga o DC, quando eu jogo para baixo ela liga o DCC, direto nos trilhos. De forma que eu só consigo ligar um de cada vez. É importante aqui frisar que nós não podemos fechar o curto do DC com o DCC. O DC é corrente contínua, o DCC é corrente alternada e vai acabar alguma coisa queimando aí se juntar tudo. Por isso que a chave liga e desliga. Na posição central ela está desligada. Então ela só liga o DC ou o DCC. Vamos agora falar sobre o barramento. Mas o que é esse barramento, afinal de contas? Imagine a distribuição de energia elétrica de casas em uma determinada rua. A fiação percorre a rua através dos postes e cada casa recebe sua energia elétrica. Agora imagine se cada casa recebesse a energia elétrica do vizinho. Então o vizinho da esquerda ia jogar um fio por cima do muro, você pegaria esse fio, faria a energização da sua casa e depois você jogaria esse mesmo fio pelo muro para o outro vizinho. Então é isso que ocorre quando você não faz o barramento, porque uma determinada seção de trilho é energizada e quando chega na tala, nós temos que confiar que essa tala aqui, ela está passando energia para outra seção de trilhos. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que correr um fio por baixo da maquete, um fio de cobre relativamente grosso, que vai me dar maior condutividade do próprio trilho, de latão ou de níquel, pior ainda, não vai se comparar a condutividade e tem um fio de cobre. Então a gente pega esse fio de cobre e ele vai entregar a energia para essa seção de trilho. Aí você vai me dizer assim, pô, mas cada seção de trilho tem que receber uma energia de baixo? Sim, tem que receber. Você não pode confiar numa tala sem uma solda. Não necessariamente eu vou fazer uma seção pequena, né? No caso aqui, 88 centímetros, no caso de um trilho flexível. Posso soldar 2 ou 3 seções de trilhos e essa seção de trilhos ser energizada. Então o barramento ficaria assim, ó. Então aqui eu estou representando o tablado, desculpe aí o desenho, tá horrível. Então aqui o tablado, embaixo do tablado o barramento. Aqui eu representei somente um polo, mas são 2 polos. Esse barramento, ele vai em toda a extensão do trilho e em determinado momento ele sobe e energiza uma seção de trilhos, que é unido pela solda. Então observe aqui, ó, uma seção de trilho, um pedaço de trilho, ele é soldado e outro pedaço de trilho. Esse fio não necessariamente fica aqui nessa solda. Ele tem que energizar em qualquer ponto. Eu representei na solda aqui porque é mais fácil você, nessa união aqui, você coloca a tala de ligação e aqui mesmo você já faz a solda na tala de ligação, unindo os trilhos e dali você já solda o fio. Então facilita. Seguindo, uma tala sem solda. Para que isso aqui? É a dilatação. A gente não pode soldar toda a maquete. A cada determinada distância você precisa para prever uma dilatação aí do material. E aqui uma outra seção de trilho, uma solda com barramento.
Então, aqui a gente já observa que ponto nenhum fica sem energizar. Então a gente não depende de tala de ligação. Aqui ela até muda de nome. Para mim ela é uma tala de união. Ela vai unir os trilhos. Ela não faz ligação nenhuma. Tá? Ela também está fazendo. Se ela for bem feitinha, ela vai fazer a ligação. Mas não há necessidade. Então, quando você tem uma maquete muito comprida, é interessante fazer esse barramento que vai até o final da maquete. Tá? No meu caso aqui, a minha maquete ela tem aproximadamente 60 metros de linha. Então, eu não ia colocar 60 metros de fio por baixo aqui, né, do meu tablado. Então, o que eu fiz? Eu coloquei estrategicamente o meu painel de controle aqui numa posição central. E dessa posição central, eu distribuí os fios por baixo para suprir a necessidade das extremidades. Então, eu tenho aqui um fio que vai até aquela extremidade e energiza aquela ponta. O outro que sai daqui e vai para essa ponta aqui. O terceiro ele vem aqui, já está aqui, ó. Ele energiza todas essas linhas. Um quarto fio ele vem, energiza essa parte aqui. E um último fio ele sai daqui, pega essa segunda parte da maquete e vai por baixo até aquela extremidade ali. Com isso eu resolvo todo o problema do meu barramento. Uma observação importante aqui é que vocês viram que todos os trilhos são energizados de uma vez só, porque no meu caso eu utilizo mais o DCC. O DCC, as locomotivas ficam todas energizadas e você comanda elas individualmente. No caso do sistema DC, eu mantive aqui só para questão de teste ou fazer alguma outra coisa. Nesse caso aqui, se você tiver somente o sistema DC, você tem que prever linhas independentes com corte de energia de uma, de outra, para poder trabalhar bem aí na maquete, ok? Então aqui está a chave de alavanca, 3 posições, olhando ela por baixo aqui, ó, a entrada da fonte DC, a entrada da fonte DCC e o centro aqui, a saída para os trilhos. E esse fio alimenta essa régua de terminais, energizando aqui aos pares. Então observe o polo positivo, ele está intercalando aqui e alimenta um a um. E o negativo alimenta lá atrás, de forma que eu tenho os pares, né, positivo e negativo, todos energizados. E na parte de cima, eu distribuo essa energia para os setores da maquete. Então, exemplo aqui, esse aqui já energiza próximo aqui, esse outro aqui já energiza aqui nesse ponto aqui, e esse aqui, por exemplo, ele segue lá para outra extremidade da maquete. É uma energização nesse ponto e lá naquele ponto lá, ó. Aqui no caminho desse fio, eu puxei uma extensão que alimenta uma tomada que eu utilizo na minha bancada de testes. Então aqui, ó, ele sobe para 3 trilhos. Aqui, ó, um, aqui, ó. O outro aqui, ó, eu já aproveitei e energizei todos que estão próximos aqui, ó. Aqui é difícil identificar porque eu fiz essa instalação elétrica antes de colocar a brita. E aí depois que você coloca a brita, o fio praticamente desaparece. Tá vendo ali, ó? É muito difícil identificar. Tá aqui, ó. Aqui no caso ele tá soldado na tala e a tala tá unindo essas 2 seções de trilho aqui. E desse jeito eu distribuí energia para toda a maquete. O que ficou mais longe foi esse aqui, ó. Ficou em torno de 4 metros de comprimento. Ele segue até essa extremidade aqui. Então ele vem por baixo aqui, ó. E já sai ali, ó. Energiza aqui. Vendo um ponto aqui, ó. Energiza aqui. E prossegue ali, ó. Outra derivação aqui. Terminalzinho. Energiza lá na extremidade. Energiza esse ponto. E ele prossegue ali, ó, energiza ainda aquele ponto ali e aquele ponto lá, ó. No caso aqui, ó. Observe que entre um ponto de energia e o outro tem uma tala de ligação sem solda, que é justamente para dilatar. Observe até que ela está um pouco aberta, hoje está um pouco frio, o material já retraiu aqui. Dias mais quentes ela chega a unir aqui uma na outra, acreditem. Então, para enfatizar, eu utilizei um fio de 1,5 mm de bitola na parte do barramento e para subir o fio AWG22, que é o fio da Fratesc. Outro fator importante a ser observado é de metro em metro, aproximadamente, nós fazemos uma torção do barramento. Isso aqui ele evita a indução, que é um efeito indesejado que ocorre. Então, a gente fazendo essa torção no fio, os polos eles se anulam.
Rapaz, tá mais difícil fazer esse vídeo que na época que eu fiz esse barramento. Sendo assim, dê aquele like bacana. A partir de agora, vermelho é solda com fio descendo pro barramento, azul somente solda, unindo os trilhos, e amarelo sem solda, somente a tala de ligação. Então vou iniciar aqui, ó. Eu tenho, né, como eu falei, os trilhos soldados e um fio descendo, tá? Um trilho flexível, 88 centímetros, solda. Então aqui, vejo que eu já fechei 2 trilhos. Aqui aberto para dilatação, só tem a tala. Seguindo, outra solda. E aqui uma solda com ligação. Aqui eu soldei naturalmente, né, essa parte aqui do pontilhão. Aqui uma outra solda. Na curva aqui eu deixei aberto. Então observe que as distâncias são curtas, não são muito longas. Mas a gente pode soldar até 3, 4 linhas em seguida, que não tem problema. Aqui então, mais uma solda com fio. Aqui em cima da chave de alavanca, né? Prosseguindo. Aqui somente a tala. Por que eu não fiz a solda aqui? E isso a gente tem que considerar. Porque aqui, ó, já tem uma passagem de nível. Isso aqui é gesso. Isso aqui enrijeceu o trilho. Então eu deixei aqui aberto por questões de dilatação mesmo. Aqui desce mais um fio. E assim vai, ó. Aqui uma solda. E aqui só uma tala. Aqui já tem aquela que eu mostrei para vocês no início. Outra solda com o fio que pega no barramento embaixo. Tá ok? Então essa foi a forma que eu fiz a energização nos meus trilhos. Não significa que é a certa ou errada, ou é a melhor forma. Eu simplesmente passei para vocês a forma que eu fiz. Se quiserem copiar, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. O que puder ajudar, eu estarei aí à disposição. Obrigado mais uma vez por prestigiar o canal Essa Vida Dura de Aposentado e até a próxima. Valeu!